Dentro do universo de Berserk, existem alguns personagens secundários que podem passar despercebidos por mim e por você, mas se olharmos com atenção, veremos que alguns possuem histórias marcantes e que influenciaram até mesmo a construção do Guts da forma como vemos hoje. E esta é a história de um pai, um marido, que tentou fugir do castelo de um monstro. Seu nome é Vargas, e apesar de se parecer com um conto de fadas, esta história termina em sangue, morte e ruína, assim como tudo em Berserk. O mais interessante no Vargas é a sua semelhança com o Guts. Galera, se você parar para pensar a fundo sobre ele, verá que ele, assim como o Guts, teve contato com um destes monstros bizarros e mesmo após ter visto toda a sua família ser morta pelo Conde, ele não desistiu, mas sim passou cada dia do resto de sua vida pesquisando e tentando entender o que era aquela coisa. Cada um tem a sua própria forma de lutar. O Guts usa a sua espada, pois é um guerreiro nato. O Vargas era um médico brilhante e usou seu cérebro para correr atrás de qualquer informação que o ajudasse a se vingar daquele monstro. Então vou contar aqui para vocês um pouco da história desse que é um dos meus personagens favoritos, justamente porque ele seguiu sua vingança até o fim. E nele vemos refletido o futuro do Guts se ele continuar neste caminho. Sim, a vingança é boa para te fazer caminhar e seguir em frente, mas ela vai queimar sua alma até não sobrar mais nada. E esse fogo também queimará todos ao seu redor. Então já se inscreve se ainda não for inscrito, estamos quase batendo a meta de 10 mil inscritos aqui no canal e devo isso a você que me assiste. Deixa seu like e comenta aqui embaixo se você já parou para pensar no Vargas através desta perspectiva. E agora, sem mais enrolação, vamos lá pro vídeo. Eu já devo ter comentado aqui que os personagens que mais gosto são justamente os vilões, porque eles sentem mais, eles vivem o que acreditam e irão matar e morrer pelo que acham certo. E isto é ser puramente humano. E neste arco do Conde em específico, temos o Conde totalmente bestial, tocando foda-se para todo mundo, com exceção apenas para sua filha, levando a crer que até mesmo um apóstolo pode amar. Por outro lado, vemos o Espadachim Negro, e neste arco, meus amigos, o Guts acaba de sair do eclipse. Sua mente ainda está marcada pela visão de tudo o que aconteceu naquele lugar, e as imagens são como um ferro em brasa que não o deixa esquecer nem mesmo por um minuto toda aquela tragédia. E o pior é que o Conde foi quem matou o Pippin. Então o Guts está neste arco especialmente puto e louco para se vingar do apóstolo. Suas atitudes são tão violentas e brutais que ele chega ao ponto de matar inocentes, um idoso que servia o Conde e ainda fez a sua filha de refém. É neste arco que vemos o porquê dele ser chamado de Espadachim Negro, uma sombra carregando uma espada e espalhando morte por onde quer que passe. E por fim, temos o Vargas, no meio de toda esta confusão, baixinho, amável, querendo apenas viver a sua vida. Um humano normal, que vivia tranquilamente com a sua família até aquele fatídico dia, até ser afetado pela imparcialidade brutal do mundo de Berserk. Estes são os três personagens que, na minha opinião, fizeram deste o melhor arco de Berserk. O Vargas sobreviveu por puro milagre, e vou contar aqui para vocês tudo sobre este personagem e como ele foi responsável por mudar as atitudes do Guts. A história do Vargas começa no capítulo -14 do mangá, quando ele encontra o Guts cercado por uma tropa de soldados inimigos e o ajuda a escapar dali. Ele leva o Guts até a sua casa e assim que entramos em sua residência, podemos ver que o Vargas possui vários objetos estranhos, pequenos esqueletos de animais e até mesmo o corpo de um elfo preservado em solução dentro de um pote, dezenas de livros e pergaminhos, tudo meticulosamente organizado. Mas o que mais me chamou a atenção foram estes dois objetos que parecem ter sido feitos com a intenção de prever um eclipse solar, parecido com uma anticítera, algo que realmente existiu no nosso mundo. Ele também possui um telescópio, o que mostra que as pesquisas do Vargas chegaram bem longe, e se ele não tivesse sido morto, provavelmente seria de grande ajuda para o Guts. Quando todos se acomodam na casa do Vargas, ele então pergunta ao
Guts o porquê dele estar agindo contra a nobreza, mas o Guts dá logo um chute e o derruba sem nenhuma consideração. O Conde se levanta mostrando sua real aparência por baixo de seu manto. Ele não possui pernas, seu nariz foi completamente removido e existe apenas uma órbita vazia onde ficava seu olho direito. Seu couro cabeludo foi completamente destruído e o lado direito de seu rosto foi completamente esfolado. Ele então revela que quem o deixou naquele estado foi um monstro que cortou e consumiu a sua carne, bem na sua frente. O Guts acredita em tudo, pois conhece melhor que ninguém que tipo de monstro é aquele. Depois disso, o Vargas mostra ao Guts o Behelite, pois mesmo com todas as suas pesquisas, não conseguiu descobrir o que era aquela coisa. A visão daquele artefato deixa o espadachim negro visivelmente espantado, e mais uma vez ele agride aquele homem, o forçando a dizer tudo o que sabe. O Vargas então conta que ele era o médico do castelo do Conde e diz que o seu mestre sempre foi frio, mas mesmo assim sempre agia com humanidade, mas que tudo mudou 7 anos atrás, depois que ele encontrou um Behelite. Depois disso, ele começou a matar e torturar pessoas puramente por prazer. Ele usava como desculpa a caça de pagãos para conseguir mais homens e mulheres para sua macabra coleção. Ele abusava, torturava e depois devorava os seus corpos. Ele agia como se aqueles nem fossem humanos, apenas bonecos inanimados que forneciam a ele um prazer bizarro. Sabendo de tudo o que estava acontecendo, o Vargas temeu que o pior pudesse acontecer a ele e sua família. Por isso ele pegou sua esposa e seus 2 filhos e fugiu do castelo. Mas como em Berserk os finais felizes parecem não existir, eles foram capturados e pela sua traição o Conde torturou o Vargas, cortando e consumindo seu corpo para que ele pudesse assistir. Mas o horror macabro veio a seguir, quando o Conde decide devorar sua família bem na sua frente. Esta cena é totalmente repugnante. O Conde nesta forma híbrida, deslizando um corpo pela sua boca dentro, é realmente chocante. E o mais triste nesta cena é que sabemos que nenhum ser humano teria o poder de impedir aquilo. Mesmo assim, o Vargas sente uma imensa culpa, pois naquele momento, ao invés de querer proteger sua família, ele sentiu apenas o mais profundo terror. E ele apenas conseguiu escapar, pois usou uma droga para forjar a sua morte, e assim sair do castelo, através de uma passagem secreta. Um pouco mais à frente, depois de uma batalha brutal contra um servo do Conde, o Guts vai embora e o Vargas é capturado novamente, onde ele é levado para ser executado em praça pública. Antes de ser decapitado, o Vargas deixa uma mensagem para o Conde, dizendo que lamenta muito, pois não vai poder ver o momento de sua morte, e diz que quando ele morrer, milhares de almas virão e o sugarão para o inferno, mostrando mais uma vez que ele já possuía conhecimentos sobre o mundo espiritual, e até o seu último momento seus pensamentos foram de vingança, implorando ao Guts que corte a cabeça daquela criatura. Isto mexeu tanto com a mente do Guts que o fez ir até o local onde o corpo do Vargas estava sendo enterrado, e ele promete em seu túmulo que irá acabar com aquele monstro. E um pouco mais à frente, depois de uma luta de quase morte, onde o Guts apenas venceu porque usou a filha do Conde como refém, ele enfim consegue desferir um golpe mortal naquela criatura. Não vou dar todos os detalhes desta luta, pois pretendo fazer um vídeo completo sobre o Conde muito em breve, mas depois que o Conde invoca a God Hand, ele não consegue finalizar o seu sacrifício, e por isso ele morre e a dimensão do inferno surge para buscar o que é seu. Um imenso aglomerado de corpos derretidos se aproxima, e no meio deles, apenas uma gota em meio a um oceano de almas, está o Vargas. Mesmo após a morte, ele não esqueceu a sua vingança, e ele é quem primeiro agarra o Conde junto com os outros condenados, sugando sua alma e fazendo o Conde ter o mesmo destino que ele. O seu fim
foi o pior possível. Uma pessoa boa que simplesmente queria viver com sua família e teve sua alma condenada por causa de sua obsessão. Galera, esta história nos mostra o quão profundo Berserk pode ser e o mais importante, ela nos diz claramente qual o preço da vingança. O Vargas se entregou por completo em nome da sua vingança e nem mesmo a morte o impediu de concretizá-la. E o Gantz pode ter este mesmo destino. Por um lado, fico satisfeito porque o Vargas enfim conseguiu o que queria, mas por outro, fico triste por ver um personagem tão gentil ser condenado a um sofrimento eterno. E pergunto a você se vale a pena pagar este preço. Se você assistiu até aqui, vou pedir um grande favor. Meus vídeos não estão sendo entregues como antigamente, então peço seu apoio apenas apertando o botão de like e se inscrevendo no canal. Isto já me ajuda imensamente. Obrigado por assistir, se cuida e até a próxima!